Tem hora que a gente fala uma coisa, mas queria dizer outra. A palavra certa simplesmente some e vem outra nada a ver no lugar. Parece que foi um erro, uma distração, só que hoje eu tô aqui para te dizer que nesse erro tem muito mais verdade do que você imagina. Fica comigo porque hoje o nosso vídeo é sobre atos falhos. E aí, pessoa que fala sem querer, que assiste o meu canal, tudo bem com você? Meu nome é Eugênia, eu sou psicóloga e hoje o nosso assunto é... Puxa, não era isso que eu queria falar. Atos falhos. E eu já queria pedir para você aproveitar esse momento e deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso ajuda muito. E também deixar aí nos comentários alguma pergunta, alguma observação que você queira fazer, uma sugestão de tema, enfim, tá bom? Vamos lá! O que é um ato falho? Bom, o ato falho é quando a gente troca uma palavra por outra, percebendo ou não que a gente fez isso. Às vezes o motivo da troca da palavra é fácil de compreender. Por exemplo, você estava falando com alguém a respeito de um assunto e tomou muito a sua atenção, e aí você vai falar com outra pessoa sobre um assunto parecido e acabou trocando o nome dessa segunda pessoa aqui pelo nome da primeira. Se você perceber que você fez isso, na hora você vai saber que foi porque você estava conversando com essa pessoa, quase naquele momento também, sobre algo parecido e por isso acabou saindo o nome dela sem querer. Mas existem outras trocas de palavras que simplesmente parecem que foi assim, tipo um curto-circuito no nosso pensamento, né? Que você não sabe de onde veio, porque parece que não faz nenhum sentido e a sua resposta para aquilo é tipo, não é isso que eu queria falar, não tem nada a ver, o que eu queria dizer é X. Às vezes também essa troca é só no nosso pensamento e a gente consegue frear ela antes de falar, fazendo um esforço para falar o correto, digamos assim. Em qualquer um desses casos, o que aconteceu foi mais ou menos isso aqui, ó. Algo que estava numa camada mais inferior do seu pensamento surgiu de repente para a camada que estava aparente, consciente naquele momento, no seu pensamento e fez uma substituição de parte do que você estava pensando ou ia falar. E será que isso é um erro mesmo? Ou um curto-circuito mesmo? Será? Não, não é. É aqui que eu tenho que te falar um pouco sobre consciência, pré-consciência e inconsciência, para você poder entender um pouco melhor. Eu acho que quase todo mundo já viu esse tal esquema do iceberg aqui para representar que a maior parte das nossas lembranças estão ocultas de nós. Pois é, nesse esquema a consciência seria o gelo bem superficial desse iceberg, a parte que a gente conseguiria tocar com as mãos, sem cavar, sem nada. É o que a gente claramente percebe agora, voluntariamente faz, pensa, fala, é o que está acontecendo agora. A pré-consciência é tudo aquilo que não está na sua consciência nesse exato momento, mas que você facilmente consegue lembrar, como o exemplo que eu dei de você trocar o nome das pessoas e você tranquilamente conseguiu acessar a conexão da sua frase atual com aquela lembrança. E aí a gente chega no inconsciente. Aqui ficam todas as outras lembranças da sua vida inteira. É aqui que surgem as palavras nada a ver, que aparecem de vez em quando se intrometendo nas nossas conversas. E eu te expliquei isso para te dizer o porquê desse surgimento repentino de palavras que não fazem parte aparentemente do que você está falando. Acontece que a nossa mente é composta de linguagem, não só falada, mas de significantes. Uma coisa que simboliza algo e significado, que é o que aquela coisa é para nós. E esses significantes estão todos ligados em cadeia, como se fosse uma grande teia. E quando a gente está falando sobre algo que lá dentro de nós está ligado a uma terceira coisa, essa coisa pode aparecer sem que a gente conscientemente queira. E eu quero frisar esse conscientemente, porque se a gente for seguir a trilha das palavras aleatórias que surgirem, você vai perceber e descobrir que elas tratavam de algo muito mais profundo e importante que vinha tentando ser dito há muito tempo, mas que a gente mesmo impedia por se tratar de um assunto às vezes incômodo ou constrangedor dentro das nossas normas sociais ou da nossa moral. Na verdade, quando a gente cria uma frase ou escolhe falar sobre uma determinada coisa, naquele momento existe uma força muito grande de repressão para impedir que outras coisas que existem na nossa mente venham à tona e apareçam. A escolha das nossas palavras é com a finalidade de conseguir passar uma mensagem sem que a nossa verdade inteira enquanto sujeito surja ali. É como se a nossa conversa estivesse mais para uma cortina de fumaça do que para a exposição realmente de quem a gente é. E quanto mais as coisas que a gente estiver falando, ou o ambiente onde a gente estiver, ou a situação que a gente estiver vivendo naquele momento, tiverem internamente significados que pra gente toquem em pontos que estão escondidos no nosso inconsciente, maior a chance de surgir um ato falho e mais nada a ver vai aparecer.
porque essa aparente falta de sentido faz parte da nossa própria resistência para acessar aquele conteúdo que hoje para nós é inadequado. Você já conversou com alguém que está com muito sono ou muito bêbado? Pois é, nesses momentos essas resistências internas estão um pouco mais frouxas que o normal. Então muitas vezes a fala parece sem sentido, porque simplesmente surgem palavras. Mas como ainda a resistência continua existindo e atuando assim que a palavra ou a frase surge, ela é cortada para que a teia total não apareça e não surja a verdade inteira ali. Então surgem outras palavras ou frases, mas nem sempre ligadas umas com as outras. Outra situação também é quando às vezes a força para surgirem os conteúdos inconscientes é tão grande em alguns momentos da nossa vida que a repressão interna tem que ser tão forte que para não acabar expondo na consciência coisas que são intoleráveis para a gente naquela hora, a gente simplesmente esquece tudo o que ia dizer e eu acho que você sabe do que eu estou falando. E esse branco é o mesmo que acontece logo depois de um ato falho clássico. A gente troca uma palavra por outra, a repressão vem imediatamente e na hora a gente perde o fio da meada, aquela palavra soa para nós como, que nada a ver. Então, quando isso acontecer, não foi um erro e você também não está entrando em curto-circuito. O que aconteceu foi que um lapso de verdade interior apareceu no meio do escudo de proteção que você montou para as coisas que você estava falando. Como diria o Chaves, né? Foi sem querer, querendo. Sem querer pela nossa consciência, mas querendo pelo nosso inconsciente, que o tempo todo tenta surgir para nossa consciência, mas é barrado. Bom, pessoal, o tema é longo e dá para ficar aqui falando muitas outras coisas, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que nada do que você diz tem nada a ver, que tudo tem um motivo, fácil ou não de ser encontrado, mas tem. Valeu, galera! Se você ainda não deixou o seu like, já deixa agora, se inscreve no canal e tudo mais. E até terça que vem com um vídeo novo às 23 horas, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!